Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira, dia 13, né? Para muitos, dia 13 é dia de azar, né, rapaz? Mas não, é mais um dia, e a gente tá chegando aqui para trazer informação de futebol, de esporte para você que tá ligado aí com a gente. Já te peço para você deixar aí seu like, compartilhar esse nosso vídeo com seus grupos, nas suas redes sociais. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Pois é, e também tem um espacinho aqui de comentários, só para você comentar sobre os nossos assuntos. Curta muito esse nosso vídeo que vai ajudar demais a gente. Entre as nossas informações de hoje, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa. Pois é, alguns jogos ontem deu fim, né, a alguns grupos na sexta e última rodada da fase de grupos da competição, né, da Liga dos Campeões da Europa, mais chamada também de Champions League, né? Pois é, já a gente traz os resultados dos jogos de ontem e também os jogos que acontecem nesta quarta-feira. Fala do Peixe, da experiência na Série B, a ideias de jogos, os motivos que fizeram o Santos escolher Thiago Carpini. Já a gente traz essa informação para você. Justiça autoriza a venda da SAF do Paraná Clube. Valor da negociação deve alcançar os 430 milhões de reais. Pois é, rapaz, é o Paraná. Quem lembra do Paraná Clube, né, rapaz? Santos e Cruzeiro tentam técnicos. Soteldo é sondado e Fla quer Léo Ortiz. Já a gente traz também um resumão do central, né, do mercado, da central do mercado, evidentemente, né? Flamengo aprova orçamento bilionário em receitas recorrentes para 2024. Traremos ainda para você, com 6 brasileiros garantidos, Sul-Americana pode ter mais de 15 títulos de Libertadores em 2024. Pois é, promete ser, se não a Copa Sul-Americana, a edição mais forte, uma das, né? Pois é, o Elton Silva deixa o Cuiabá e recebe sondagens de Cruzeiro, Vasco e mais 2 clubes da Série A. Traremos também para você que está ligado com a gente, o italiano zagueiro Chiellini anuncia aposentadoria aos 39 anos. Essas informações e um pouco mais a gente traz já para você. Então segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
canal Cristiano Santos Radialista, agora para a gente trazer notícia, trazer informação de esporte, de futebol para você que está aí ligado sempre com a gente aqui no nosso canal. Já aproveita no começo aqui desse nosso vídeo, já deixa aí a sua curtida que ajuda demais a gente. Para você é 0800, não vai custar nada, mas para a gente faz uma diferença gigante. Pois é, já já a gente fala de Liga dos Campeões da Europa. Agora vamos começar esse vídeo falando do Peixe, do Santos. Santos que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque a história, né, do Peixe no futebol não era para estar passando por essa situação. Mas acontece, né, gente? Erros em cima de erros, mais erros e emendando com mais erros. Acabou proporcionando aí o Santos a disputar a Série B no ano que vem. Da experiência na Série B, a ideias de jogo, os motivos que fizeram o Peixe, no caso o Santos, escolher Thiago Carpini. Thiago Carpini está prestes a ser anunciado como novo técnico do Santos. Na noite da última terça-feira, mais conhecida como ontem, o treinador aceitou a oferta salarial do Peixe e fechou o acordo para ser o técnico do clube ao longo da próxima temporada, quando a equipe da Vila Belmiro disputa pela primeira vez em sua história a Série B do Brasileirão. Nascido em Valinhos, no interior de São Paulo, Carpini tem 39 anos e está em evidência na carreira. Embora novo para a profissão, o treinador não estava no radar apenas do Santos, mas também de outros clubes da Série A. Para tirá-lo do Juventude, o Peixe terá que desembolsar uma multa de aproximadamente R$1 milhão ao clube gaúcho. Mas, afinal, o que fez o Peixe ir atrás do técnico em Caxias do Sul? Pois é, essa é a grande pergunta. Destaque da temporada. O ano de 2023 foi o melhor da carreira de Thiago Carpini. No primeiro semestre, dirigindo o modesto Água Santa, levou o clube de Diadema à final do Campeonato Paulista, derrubando o São Paulo nas semifinais e parou apenas no favorito Palmeiras no Allianz Parque. A princípio, a ideia seria tirar o segundo semestre para estudos. O treinador faria o curso da UEFA e tinha passagem comprada para pelo menos 2 países da Europa após a histórica campanha no Paulistão. Antes de embarcar, o Juventude o convidou para assumir o time na Série B do Brasileirão. O Carpini aceitou, assumiu o clube na zona de rebaixamento e terminou a temporada com acesso para a Série A de 2024. Grande chance da carreira. Rebaixado pela primeira vez em sua centenária história, o Santos não quer correr riscos ao longo da próxima temporada. A diretoria eleita entende que o clube precisa de alguém compromissado e que cumpre a ideia do clube ao longo de 2024. Apesar dos bons trabalhos em sequência, Carpini ainda não teve a oportunidade de treinar um clube grande e com projeção nacional. O Santos será o grande atrativo da Série B e, embora esteja em baixa, entende que pode oferecer ao treinador uma vitrine que ele jamais teve na carreira. Experiência na Série B. O possível novo treinador do Santos possui experiência justamente naquilo que o Peixe terá como grande objetivo na próxima temporada, a Série B do Campeonato Brasileiro. Carpini já jogou a competição em sua época de atleta e, enquanto treinador, comandou o Guarani e o Juventude na segunda divisão. Em sua última experiência, foram 32 jogos com 64,5% de aproveitamento com o clube de Caxias do Sul, mais do que o suficiente para garantir o acesso. Ideias modernas de jogo. Apontado como dono de um perfil estudioso, Carpini tem se preparado ao longo dos últimos anos para assumir um clube de grande expressão. Fã da escola argentina de futebol, o treinador viajou recentemente ao país vizinho para colher informações e conhecer de perto a estrutura e metodologia de alguns dos principais clubes de lá. Embora não tenha o tal do DNA ofensivo como marca de seu trabalho, o alvo do Santos gosta de times compactos,
de intensidade física, boa marcação e que saibam controlar o jogo através da posse de bola. Em 2023, Carpini apenas não tirou sua licença UEFA por uma questão de conflito de agenda. Pois é, mas trata de um baita de um treinador, né, rapaz? Pelo menos até aqui não pegou um time grande ainda, vai ser a primeira experiência, mas o currículo é bom, né? Habilidade para lidar com orçamentos enxutos. Até o presente momento, o treinador jamais trabalhou com um elenco de grandes astros. No Água Santa, vice-campeão paulista, a folha salarial era de R$800 mil. No Juventude, o gasto mensal foi ligeiramente superior a R$1 milhão com o pagamento ao grupo de jogadores. Atualmente, o Santos possui uma folha salarial de R$11 milhões. Porém, o número sofrerá significativas reduções. Por mais que o presidente eleito Marcelo Teixeira decida reduzir este valor pela metade, já seria muito mais do que qualquer outra folha já trabalhada por Carpini. Boa sorte aí pro Carpini, né, rapaz? Fez um trabalho no Água Santa bem bacana. Subiu com o Juventude para a Série A. Chegou ontem, eu fiquei na dúvida se o Carpini pegou o Juventude na Série dentro da zona de rebaixamento da Série B ou próximo ali. Mas hoje, já viram aí, né, a explicação, que ele pegou realmente o time do Juventude na zona do rebaixamento e conseguiu classificar o Juventude. Juventude que terminou a Série B em segundo, né? Só atrás do Vitória. E conseguiu levar o time do Rio Grande do Sul de volta à Série A do Brasileirão. É isso que o presidente, todo o staff do Santos e o torcedor também espera, né? Claro que ainda não está confirmado ainda, pelo menos o Santos não soltou nenhuma nota ainda oficial dizendo que o Carpini é o novo técnico do Peixe. Mas tudo, né? Tudo está se encaminhando para que isso aconteça nas próximas horas. Se a gente não trouxer essa informação aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista hoje, né? Porque a gente está gravando aqui mais cedo, né? A gente grava esses vídeos mais cedo. Se a gente não trouxer, a gente vai trazer para você nas nossas redes sociais. Por isso que é bom você seguir a gente lá. No TikTok você encontra Cristiano lá no TikTok, Cristiano Santos V. No TikTok. No Instagram é o @Cristiano Santos Radialista. E no Facebook é facebook.com/Cristiano Santos. Aí você encontra a gente. Rapidinho aqui, para você que tá ligado aí com a gente. Pronto, dá só uma pisoiada aqui. Justiça autoriza a venda da SAF do Paraná Clube. Valor da negociação deve alcançar os R$430 milhões. Certamente, você que é um pouco mais das antigas aí, vai lembrar do Paraná Clube, né? Time que já disputou a Série A e não só disputou, né? O Paraná Clube era um time que dava muito trabalho, principalmente aos clubes do Rio de Janeiro. Quando ia jogar no Paraná, é como o Atlético Paranaense hoje. O Atlético Paranaense, não só os clubes do Rio, mas quem vai lá na Arena da Baixada, hoje Liga Arena, né? É difícil vencer a equipe do Atlético Paranaense. Antigamente era o Paraná Clube, que era esse time que era difícil de ser batido em casa. A juíza Mariana Fowler Gusso, titular da primeira vara de falências e recuperação judicial de Curitiba, autorizou no início da noite de ontem, terça-feira, a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol SAF do Paraná Clube. A proposta recebida pelo clube gira em torno de R$430 milhões, que serão investidos nos próximos 10 anos e tem o objetivo de voltar à Série B do Brasileiro até 2027. Além disso, no mesmo despacho, a juíza também autorizou que a incorporação a outro clube, SAF, que esteja jogando a elite do estadual e competições nacionais. Por fim, a juíza Mariana também autorizou o leilão da subsede da Kennedy e venda do potencial construtivo de imóveis da Vila Olímpica Boqueirão, além de pedir que o Paraná informe mais detalhes da proposta da venda de 90% da SAF. O prazo do clube para isso é de 10 dias. Pois é,
No dia 1º de dezembro, o Conselho Consultivo do Paraná Clube tinha dado parecer favorável à proposta apresentada. Já na última semana, foi a vez do Conselho Deliberativo do clube aprovar a vinda da SAF por 430 milhões de reais. Antes, em setembro, o Tricolor tinha tido a homologação da recuperação judicial. A oferta vem de um grupo intermediado pela Pluriconsultoria Economista, responsável pela assessoria de clubes brasileiros no processo de transformação para a SAF. Pois é, outros pontos citados na proposta: foco e revitalização das categorias de base, transformar o Boqueirão em centro de treinamentos com acordo com o Carlos Werner, empresário e ex-investidor, para utilizar o Ninho da Gralha. Promessa de resolução do imbróglio da Vila Capanema com a União. Investimentos podem ter alterações devido às dívidas. O valor de 430 milhões de reais é o aporte dos investimentos e não contabiliza as receitas do Paraná Clube. A situação do Paraná Clube: com a recuperação judicial, a dívida do clube caiu de 119 milhões para cerca de 60 milhões. Vale lembrar que a subsede da Kennedy entrou como garantia neste processo. De 2012 até 2032, a sede está arredada pelo espaço Torres para eventos nos salões. A Vila Capanema pertence à União. Em campo, o Paraná Clube não joga desde junho, quando acabou eliminado na primeira fase da segunda divisão do Campeonato Paranaense. O Tricolor foi rebaixado no estadual do ano passado e não conseguiu retornar à elite em 2023. Além disso, ficou sem calendário nacional pela primeira vez na história, fora até mesmo a Série D do Brasileiro. A única competição do time paranista é novamente a divisão de acesso, que começa no final de abril de 2024. Sessão na década de 1900, na verdade sensação, né? Na década de 1990, com 6 títulos locais e um da Série B, o Paraná Clube parou no tempo na virada do século. Em 5 anos, o Tricolor saiu da elite do futebol brasileiro para ficar sem calendário nacional e na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Foram 4 rebaixamentos no período, sendo 3 no Brasileirão e 1 no estadual. Pena, né, rapaz? O que acontece com o Paraná Clube é o reflexo do nosso país, gente. Sinceramente. Corrupção. Reflexo do nosso país. Uma coisa que se chama corrupção, né? Pois é, dirigentes corruptos que sugam, gastam exageradamente, sem pensar no amanhã, né? E aí, o Paraná Clube, que não é um clube, é um clube local, não é um clube nacional, né? Mas, assim, é um clube bacana. A gente, né, viu o Paraná fazendo grandes campanhas no Paranaense, em Copa do Brasil, Série B, Série A do Campeonato Brasileiro também. Chegou em 2000 a semifinal contra o Vasco da Gama, né? O Vasco venceu de 3-1 jogando em São Januário, foi jogar lá no Paraná e o Vasco acabou perdendo naquela semifinal, né? Por 1-0. Foi insuficiente para o Paraná chegar até a decisão, mas o Paraná deu muito trabalho para o Vasco naquela semifinal de Campeonato Brasileiro em 2000. Deu o Paraná acontecendo isso, Paraná Clube, Ponte Preta, Portuguesa, né? São times ali que sempre estavam figurando na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje a Ponte Preta é Série B, quase caiu para a 3ª divisão nesta temporada. A Chapecoense também, outra equipe também que a gente, né, acompanha já há muito tempo, gosta também, não só porque aconteceu aquela tragédia com a Chapecoense, mas é um time que todo mundo tem como segundo time, né? Ou quase todo mundo, né? E tá também disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, quase cai também para a Série C do Brasileirão. E outros clubes, né, gente, que caíram aí. A Portuguesa, que eu dei o exemplo, por exemplo, eu dei aí, por exemplo, né, como exemplo, aquele absurdo que aconteceu em 2013, né? Aquele absurdo lá que até hoje ninguém sabe quem é o culpado. Quer dizer que saber sabe, né? Mas punir que é bom, ninguém foi punido. Porque assim, é muito estranho um time profissional não saber que o jogador está suspenso e colocar ele no final de um jogo, né,
para que ele possa entrar e beneficiar claramente, para beneficiar outros clubes a não caírem para a Série B. Então é muito suspeito, né? Muito suspeito. Mas aqui é Brasil, né, gente? Aqui é Brasil, aqui é aquela coisa de jogar o pano por cima e deixa o morto lá. Aqui é assim, rapaz. Flamengo aprova orçamento bilionário em receitas recorrentes para 2024. Rapaz, vamos então ver os valores aqui, saber dos valores. O Conselho de Administração do Flamengo aprovou na noite de ontem, terça-feira, a proposta orçamentária elaborada pelo Conselho Diretor para o ano de 2024. Foram 51 votos favoráveis e apenas 2 contra. O clube prevê a arrecadação superior a R$1 bilhão somente em receitas recorrentes. Conta que não inclui transferências de jogadores. Embora membros do Conselho Fiscal e da Comissão Permanente aí de Finanças tenham manifestado em outras reuniões certa preocupação com o contínuo aumento da folha salarial do futebol. Não houve qualquer recomendação formal em ata a respeito do tema. Atualmente, o Flamengo gasta cerca de R$25 milhões mensais com o carro-chefe do clube, no caso o futebol. Embora algumas correntes defendessem que o teto para contratações de jogadores fosse estipulado em R$200 milhões, o Conselho Diretor encaminhou proposta com previsão de gasto máximo de €30 milhões, 160,8 milhões no câmbio atual, em compras e de arrecadação de €20 milhões, em vendas, 107,2 milhões. Em reunião recente com membros do grupo político União Rubro-Negra, Rodolfo Landim afirmou a associados que o Flamengo fechará 2023 com receita total de 1,3 bilhões, ou bilhão de reais, na verdade, né? Pois é o Flamengo, né, rapaz? O Flamengo que arrecada demais, mas também aquela coisa, gasta muito, né, rapaz? Gasta muito. Eu chamo a atenção de você que está, principalmente o rubro-negro aí que está assistindo esse nosso vídeo. Vocês lembram da fala do Landim, né? Que é o medo dele. É por isso que ele não faz um compromisso gigante como é o compromisso de construir o estádio do Flamengo sem fazer uma operação como a SAF, né? Vendeu parte aí, uma porcentagem do clube para poder fazer aí, construir na verdade o seu estádio. Por quê? Segundo ele, de repente você se compromete a fazer um estádio que custa mais de 2 bilhões ou milhões, né, de reais, pelo menos inicialmente, né? Depois tem toda a operação. Aí você compromete, aí chega um maluco, né? Chega um maluco apaixonado e, né, vai fazendo dívida, e quando for ver, o Flamengo está novamente naquela pindaíba que era antigamente, né? Pois é. A Copa Sul-Americana, gente, a Copa Sul-Americana para muitos é a segunda divisão da Libertadores da América. Só que esse ano, meu amigo, quem não estiver atento aí, de repente, tá mudando de canal e mudar para um canal que está passando os jogos da Copa Sul-Americana, pode pegar, por exemplo, um Corinthians e Boca. Fala, ué, o Corinthians tá na Libertadores? Ué, né? Por que, Cristiano, você está falando isso? Porque o Boca não se classificou para a Libertadores, o Corinthians também não. E outros times fortes também do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Com 6 brasileiros garantidos, o Sul-Americano pode ter mais de 15 títulos de Libertadores em 2024. Com os representantes brasileiros definidos, a Copa Sul-Americana de 2024 vai reunir um número expressivo de campeões da Libertadores. Por enquanto, com Boca Juniors, Olímpia, Cruzeiro, Internacional, Corinthians e Racing garantidos, são 6 campeões e 15 títulos do torneio mais importante do continente no torneio. Pois é, segundo maior campeão da história da Libertadores da América, o Boca ficou fora do torneio e está confirmado na Sul-Americana do próximo ano. O time de Buenos Aires puxa a fila dos campeões com 6 conquistas, Olímpia com 3, Cruzeiro com 2, Internacional com 2, Corinthians com 1 e Racing também com 1, completam o grupo. O número de títulos pode aumentar caso o Estudiantes
perca a final da Copa da Argentina na próxima quarta-feira. Em caso de derrota, o time de La Plata jogará a Sul-Americana, elevando o número aí de conquistas para 19. Os argentinos venceram a Libertadores em 68, 69, 70 e 2009. No total, a Conmebol vai distribuir 44 vagas através de competições nacionais. Brasileiros e argentinos vão diretamente para a fase de grupos e os demais disputam a fase preliminar. O Atlético Paranaense, 8º colocado, Internacional 9º, Fortaleza 10º, Cuiabá 12º, Corinthians 13º e Cruzeiro 14º garantiram classificação via Campeonato Brasileiro. Na fase de grupos, o torneio recebe os 4 times eliminados na terceira fase da pré-Libertadores. Na sequência, os 8 terceiros colocados na fase de grupos entram nos playoffs da Sul-Americana. No total, serão 56 participantes garantidos na Sul-Americana 2024. Do Brasil, Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. Da Argentina, Boca Juniors, Racing também da Argentina, Lanús da Argentina também e também o Belgrado. No Paraguai, Guarani, Olímpia, Esportivo Ameliano e Esportivo Luqueño. Da Bolívia, Nacional Potosí e Real Tomayapo. Da Colômbia, Aliança Petroleira, América de Cali e Tolima. Do Equador, Delfim, Universidade Católica, Técnico Universitário e Deportivo Cuenca. Do Peru, Esporte Huancayo, ADT, Deportivo Garcilaso e também o Universidade César Vallejo. Do Uruguai, Montevideo Wanderers, Racing, o Racing, né, também do Uruguai, que tem um Racing da Argentina, né? Cerro Largo, Danúbio, são os times do país uruguaio. Venezuela, a Venezuela são as seguintes equipes: Carabobo, Deportivo La Guaira e também o Metropolitanos e o Raio Zuliano são os times que já estão classificados para a próxima Copa Sul-Americana. E agora, será que alguém vai falar aí que a Sul-Americana esse ano é a segunda divisão do campeonato da Copa Libertadores da América? Esse ano vai estar muito forte a competição, né, rapaz? Muito forte a competição. Pois é, rapaz. O Wellington Silva deixa o Cuiabá e recebe sondagens de Cruzeiro, Vasco e mais 2 da Série A. Eu não entendo, sinceramente. Se o Wellington Silva não cabe no Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá e parabéns já ao Cuiabá aí pela campanha no Campeonato Brasileiro deste ano, como é que vai caber no Cruzeiro, no Vasco ou em outros clubes da Série A? Sinceramente. O Wellington Silva não é mais jogador do Cuiabá. O atacante não teve contrato renovado pela diretoria alviverde e está livre no mercado. O GE apurou que o jogador de 30 anos recebeu sondagens de 4 clubes da Série A: Cruzeiro, Vasco, Criciúma e Vitória. Esses 2 últimos recém-promovidos da Série B. 2 propostas oficiais já foram feitas, mas os times não foram revelados. O Wellington Silva havia sido contratado no início desta temporada e deixa o Dourado com 39 jogos disputados, 3 gols marcados e 2 assistências, além do título do campeonato mato-grossense. O ex-camisa 11, Auriverde, na verdade, tinha gatilhos de renovação automática que não foram confirmados. Ele entrou em campo pela última vez em 26 de novembro e ficou de fora das 3 rodadas finais do Brasileirão. Revelado pelo Fluminense, o atacante foi tratado como grande promessa no início da carreira. Chegou a ser contratado pelo Arsenal, mas não se firmou e passou por sucessivos empréstimos por clubes da Espanha e também Inglaterra. Defendeu ainda o Internacional e Gamba Osaka do Japão. Sinceramente, assim, claro que aqui está uma notícia do Globo Esporte, do GE, no qual eu confio muito. Mas eu não vejo o Wellington Silva no Vasco. Até pela reformulação que o Vasco está fazendo, se for para ter o Wellington Silva lá, deixaria outros jogadores que estão saindo. Tem sentido, sinceramente.
Zagueiro Chiellini anuncia aposentadoria aos 39 anos. O zagueiro Giorgio Chiellini anunciou a aposentadoria dos gramados aos 39 anos. O defensor, que se tornou ídolo da Juventus e referência da seleção italiana nos últimos anos, publicou um vídeo nas suas redes sociais relembrando capítulos da carreira e confirmou que não atuará mais como jogador. Você tem sido a jornada mais linda e intensa da minha vida. Você tem sido meu tudo. Com você, percorri um caminho único e inesquecível. Mas agora é hora de começar novos capítulos, enfrentar novos desafios e escrever mais páginas importantes e emocionantes da vida. Escreveu Chiellini. A Juventus homenageou o atleta com a camisa gigante da Chiellini, que foi levantada por drones no estádio do clube em Turim. Que bacana, que legal, hein, gente? Chiellini iniciou a carreira profissional em 2000 no Livorno, onde foi revelado nas categorias de base. Após ser contratado pela Fiorentina, chamou a atenção da Juventus, onde chegou em 2005. Então, construiu uma trajetória que o colocou como um dos grandes ídolos da história do clube, disputando 561 jogos ao longo de 17 temporadas, brilhando pela Juve, né? Chegou à seleção italiana, onde também foi referência nos últimos anos, somando 117 partidas pela Azzurra. Já no fim da carreira, no ano passado, Chiellini rumou para a MLS, atuando por 2 anos no Los Angeles FC. Sua última partida foi disputada na semana passada, quando sua equipe perdeu a final da MLS para o Columbus Crew. Ele atuou por 90 minutos no confronto. Chiellini encerra a carreira com 830 jogos disputados e 51 gols marcados. Ao todo, conquistou 20 títulos, uma pela seleção italiana, 18 pela Juventus e 1 pelo Los Angeles FC. Destacam-se os 9 troféus do Campeonato Italiano e a Eurocopa de 2021. Rapaz, assim, dizem, né? Dizem, e é verdade, né, que o jogador de futebol morre 2 vezes, né? Quando ele encerra a carreira e quando realmente ele parte, né, para outro plano. Chiellini foi um zagueiraço, né, gente? Zagueiraço, referência da Juventus. Quem não lembra, quem não se lembra, né, dos grandes times da Juventus, Chiellini estava lá. Os grandes times italianos aí, seleção italiana, o Chiellini estava lá. Então, um zagueiraço aí, infelizmente. Chega a hora de todo mundo parar, né, rapaz? A idade chega para todo mundo e não tem jeito. Chiellini já 39 anos. Apesar que tem jogador aí que, hoje em dia, né, o jogador está se cuidando mais, vai além, né? Mas zagueiro é complicado. José Perdiz assina termo de compromisso como interventor da CBF e se licencia do STJD. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD, José Perdiz de Jesus, assinou ontem pela manhã, terça-feira, o termo de compromisso como interventor da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Ele se licenciou da presidência do STJD para assumir a CBF. O vice-presidente Felipe Bevilacqua assume o Tribunal Desportivo neste período. De volta ao Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira, ele recebeu o oficial de justiça para seguir o rito de assinatura do termo de compromisso, após determinação do fim da semana passada em julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Perdiz assume por 30 dias úteis, com a missão de organizar as eleições em meio à disputa de recursos que corre em paralelo no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O presidente deposto aí da CBF, Edinaldo Rodrigues, entrou com recurso nessa segunda, ou seja, segunda-feira anteontem. Em seguida, 2 vice-presidentes eleitos no pleito anulado pelo TJ, Castelar Neto e também o Gustavo Feijó, e um atual, Fernando Sarney, entraram com petições no mesmo processo em Brasília. Em férias coletivas determinadas pelo presidente deposto Edinaldo Rodrigues, a sede da CBF está fechada, apenas com seguranças no prédio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Pois é, rapaz, é a CBF e as suas movimentações, né, mano? Mais um, né? Mais uma presidente é retirada de lá. Vai para onde isso, rapaz? Meu amigo do céu. Não é brinquedo não, hein? Não é brinquedo não. Tá chegando mais informação para você. Avanço por Bobadilha faz São Paulo frear negociações por Martínez do América Mineiro. Próximo de fechar a contratação do meia Damian Bobadilha do Cerro Porteño, São Paulo. Rapaz, São Paulo aí não quer mais, né? Não quer mais aí negociar com Martínez, volante argentino que está no América Mineiro. A diretoria tricolor entende que são atletas para a mesma posição e vê no paraguaio, apesar de mais caro, a possibilidade de ganhar dinheiro no futuro com uma venda. O meia tem 22 anos e passagem pela seleção sub-23 paraguaia. Pesa contra Martínez, de 29 anos, as barreiras que o América tem colocado para negociar com o São Paulo. Os mineiros pagaram cerca de 6,2 milhões de reais para comprar 50% dos direitos do jogador, que pertenciam ao Barcelona de Guayaquil, e querem recuperar esse investimento, o que a proposta tricolor não faria. Entre os cartolas do São Paulo, há otimismo, na contratação de Bobadilha. Os valores envolvidos não foram revelados, mas o clube brasileiro quer parcelar o pagamento. Os são paulinos veem no paraguaio características semelhantes às de Alisson, que se tornou uma peça importante do time ao ser escalado como segundo volante. O meio-campo do time terá mudanças importantes. Luan, Mendes e Gabriel Neves devem sair do clube, que por outro lado já confirmou a contratação do veterano Luiz Gustavo. Pablo Maia, titular no setor, tem contrato longo, mas é citado como alvo de clubes europeus com frequência. É o São Paulo e as movimentações, né? As movimentações no Tricolor Paulista, pois é. Tá chegando mais informação para você que tá ligado aí com a gente. Voltar a falar do Peixe, porque assim, o Peixe, o Santos, se você for olhar o elenco do Santos, quem vai interessar aí a outros clubes? João Paulo, Soteldo e o Marcos Leonardo, né? São 3 jogadores aí que qualquer um clube gostaria de contar. Só que o João Paulo, isso é uma boa notícia para o Santos, lamentou e continua lamentando o rebaixamento do Santos e disse que não quer sair. Abre aspas, espero ajudar, fecha aspas. É uma boa notícia para o Santos. Pelo menos goleiro bom o Santos vai ter para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro João Paulo se manifestou na última terça-feira em suas redes sociais sobre o rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antigo capitão da equipe, o camisa 34, escreveu que espera ajudar o Peixe a voltar para a primeira divisão. João Paulo ainda disse que a torcida do Santos não merecia o rebaixamento para a Série B e pediu desculpas. Um dos principais jogadores do elenco, João Paulo, tem contrato com o Santos até setembro de 2025. Ele foi um dos atletas que mais atuou na atual temporada, com 59 partidas disputadas. Pois é, João Paulo quer ficar, rapaz. Outros diversos jogadores já tinham se manifestado aí nas redes sociais depois do rebaixamento, né? Mas é uma notícia boa para o Santos. João Paulo é um baita de um goleiro. Sem dúvida nenhuma está chegando propostas e mais propostas para ele de times da Série A e também times de fora do Brasil. Isso é normal, mas já deu a palavra, né? Quer continuar no Santos e ajudar o Santos aí a voltar para a Série A. Com o Palmeiras de olho em Cauli, Bahia não pretende negociar meia ou envolver jogador em troca. Pois é, o Palmeiras segue de olho no meia Cauli, mas o Bahia não pretende facilitar o negócio. O clube paulista ainda não fez proposta pelo jogador, que tem contrato com o Tricolor até 2026, mas já sinalizou investimento em torno de 4,5 milhões de euros, 23,8 milhões de reais. A equipe baiana, porém, não pretende vender o seu principal destaque em 2023. Destaque aí do Bahia. Nesta temporada, Cauli, inclusive, já recebeu sinalização do clube ao longo do Campeonato Brasileiro do interesse
em ampliar o vínculo com o clube até 2027. Ele fechou a temporada como líder em assistência do time, com 9 assistências, e terceiro em gols, com 10 gols com a camisa tricolor. O interesse do Palmeiras em Cauli não passou de sondagens, pelo menos neste primeiro momento. O clube estuda um novo modelo para oferecer pelo meio-campista de 28 anos de idade e não está descartada a possibilidade de o Verdão envolver algum jogador que não esteja nos planos de Abel Ferreira. Quanto a esse segundo ponto, o Bahia, a princípio, não interessa por esse modelo de negócio. O baiano de Porto Seguro, Cauli, foi revelado pelo Colônia da Alemanha, onde estreou profissionalmente em 2014 e migrou para o futebol búlgaro 5 anos depois. Pelo Ludogorets, entre 2019 e 2023, ele fez 27 gols e deu 11 assistências em 115 jogos. Com o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras intensifica a movimentação para a montagem do elenco de 2024. O clube já anunciou o volante Aníbal Moreno, ex-Racing da Argentina, como primeiro nome de reforço para a próxima temporada e ainda está atrás de Caio Alexandre do Fortaleza. Ainda falando sobre esse assunto, né? É muito difícil realmente o Palmeiras contratar o Cauli, mas não é impossível não, viu, gente? Sei que o Bahia está fazendo jogo duro, o Bahia agora pertence ao Grupo City, dinheiro não é problema, mas o Cauli também não é nem um menininho mais, né? De repente pode ser a última proposta, né, boa para o Cauli, e isso pode pesar também. Palmeiras prepara nova investida por Cauli do Bahia. O Palmeiras se mantém fortemente interessado na contratação de Cauli, destaque do Bahia. Depois de a primeira tentativa de 4,5 milhões de euros, 24 milhões de reais, não avançar, o clube busca um novo modelo para oferecer pelo meio-campista de 28 anos de idade. Não está descartada a possibilidade de o Verdão envolver algum jogador que não esteja nos planos de Abel Ferreira, embora o Bahia ainda não tenha recebido uma oferta nestes moldes e promete fazer jogo duro. Os contatos permanecem para tentar viabilizar a contratação do atleta. Pois é, Cauli é o principal nome do Bahia e foi decisivo para evitar o rebaixamento da equipe no Brasileirão, com 4 gols e 8 assistências ao longo da competição. É o Cauli, né, rapaz? O Cauli que interessa não só o Palmeiras, interessa o Vasco, interessa o Corinthians, interessa o São Paulo, interessa os clubes grandes do futebol brasileiro. Mas vamos ver para onde vai o Cauli, se vai ficar no Bahia ou se o Cauli vai, né, aí de repente para outro clube. Site de acompanhantes nega marketing e avalia a proposta para o Vitória. Abre aspas, visibilidade para a causa. Fecha aspas. A relação entre o Vitória e um de seus patrocinadores movimentou o noticiário esportivo nas últimas semanas, quando a diretoria recebeu 2 propostas do Fatal Model, um site de acompanhantes, uma para mudar de nome do clube e outra pelo nome White do Barradão. A segunda oferta foi aceita e vai ser negociada a partir de 2024. A possibilidade de passar a ser chamado de Fatal Model Vitória fez o rubro-negro ser notícia nos principais portais do país e até em jornais internacionais. Nas redes sociais, clube e empresa estiveram entre os assuntos mais comentados e logo surgiu a teoria de que tudo não passava de uma ação de marketing. Cenário negado por Nina Sag, porta-voz do Fatal Model. Pois é, de forma alguma que o interesse no negócio era estratégia de marketing. Desde o início, nossa ideia foi de apresentar 2 propostas concretas para que a torcida escolhesse a que julgasse como mais positiva para o clube. Após mais de 15 mil votos, a proposta de compra do Number Whites do Barradão foi a escolhida e agora daremos início às negociações. Mas caso a outra proposta, referentes aos Number Whites do clube, fosse escolhida, ela também seria levada adiante. Nossa intenção, com esse movimento,
foi apresentar duas formas de ajudar ainda mais o Vitória. Um clube que abriu as portas do futebol para a Fatal Model e dá aos torcedores o poder de decisão, garantiu Nina em entrevista ao GE. Questionada sobre a repercussão da proposta, a porta-voz do site de acompanhantes destacou a importância de colocar o assunto em pauta. De acordo com ela, um dos propósitos aí da empresa é conscientizar e educar a sociedade sobre a profissão de acompanhante. O Vitória é um gigante do futebol brasileiro. Durante esse tempo de parceria, tivemos ótimas experiências com a torcida rubro-negra, que se mostrou completamente engajada com a sua maior paixão. Quando pensamos em formalizar essas duas propostas, já sabíamos que o impacto causado seria compatível com a grandeza do clube. A repercussão da notícia tem um papel muito importante para o nosso propósito de conscientizar e educar a sociedade sobre a profissão de acompanhante, rompendo paradigmas e tabus. Esse movimento trouxe visibilidade para a nossa causa e de garantir mais respeito e dignidade a uma profissão que é legal. Essa, aliás, é uma informação que grande parte da sociedade ainda desconhece. Trazer esse assunto à luz é fundamental para que o conhecimento e a educação ajudem no papel de transformação social que temos por trás de tudo o que fazemos, disse Nina Sangue. Pois é, rapaz, é o Vitória, né? O Vitória e a sua parceria. Agora mudar de nome, meu amigo. Né? Mudar de nome. Fatal, não sei o que, Vitória. Nada a ver, né, gente? Sinceramente. Quando vendeu os number whites lá, tudo bem, beleza. Mas mudar de nome, não sei o que é que você pensa, meu amigo torcedor do Vitória, mas tem um espacinho aqui, ó, de comentários. Você que é torcedor do Vitória, você que não é, fica à vontade aí para comentar sobre esse assunto. Mas é bacana uma parceria dessa, diferente, lógico, diferente de tudo que a gente vê, né? Vasco negocia reajuste salarial e ampliação de contrato de Ramon Dias. Pois é, o Vasco tem planos ambiciosos para a próxima temporada e Ramon Dias e sua comissão técnica fazem parte do planejamento. O clube tem negociação em andamento para renovar e ampliar o contrato do treinador argentino até o fim de 2025. Ramon atualmente tem mais um ano de contrato até o fim de 2024. O GE apurou que as tratativas estão em andamento e o treinador receberia um reajuste salarial em caso de acerto. De acordo aí com o jornalista argentino César Luiz Merlo, as conversas estão avançadas para um vínculo até dezembro de 2025. Após definir a contratação do diretor Alexandre Matos, acertar a permanência de Ramon Dias é prioridade e um dos primeiros passos aí do planejamento do Vasco para o ano que vem. Apesar de ter mais um ano de contrato, o argentino deixou a permanência aberta na coletiva após o jogo contra o Bragantino. O Vasco, no entanto, conta com o treinador e não pensa na possibilidade de perdê-lo neste momento. Pois é, seria demais, né? Ele tem contrato até dezembro de 2024 e queremos mantê-lo. Ele já comprovou sua qualidade e onde ele pode levar o Vasco daqui para frente, disse o CEO da SAF, o Lúcio Barbosa. Sob o comando do argentino, que assumiu a equipe com apenas 9 pontos, o Vasco reagiu no Brasileirão e conseguiu escapar do rebaixamento. E agora, claro que o Ramon Dias não quer brigar mais pelo rebaixamento, né? Ele quer uma coisa concreta, né? Porque não dá mais para brigar por rebaixamento, né, rapaz? Chega, né? Falar do Botafogo, entenda como o Botafogo está agindo no mercado de contratações para 2024. Mas a gente fala do Botafogo já, porque a gente vai dar uma pausa, vamos tomar uma aguita, né? E a gente volta já para a gente falar do Mercadão da Bola. A gente fala do Botafogo, fala de outros clubes também que estão aí se movimentando para reforçar as suas equipes, né? Para a próxima temporada, evidentemente. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando vocês verem eu com uma dificuldade aqui para falar, dando umas paradinhas, é porque vocês já perceberam aparelho, né, gente? E às vezes dá uma enganchada aqui na boca da gente, até corta, né? Cria ferida na boca da gente. Então quem usa o aparelho sabe muito bem do que eu estou falando. Então às vezes que eu dei uma paradinha aqui, né? Não consegui chegar a uma palavra completa, né? Completa.
aí você já sabe por que é, por isso que aí eu vou voltar e tentar falar novamente. Belezinha? Segura aí que eu volto já já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente finalizar segundo e último bloco de fechamento aqui desse nosso primeiro vídeo. Pra você que tá ligado com a gente fala de futebol, de esporte pra você. Falar do Fogão do Botafogo, que também tá aí no mercado, né, rapaz? Até porque o Botafogo precisa mesmo, né? O Botafogo precisa fazer contratações já no início praticamente do ano, né? Já no início mesmo, fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro, o Botafogo já tem ali compromisso pela pré-Libertadores da América. O Botafogo não conseguiu aí a vaga direta na Libertadores, então vai ter que começar em fevereiro a sua caminhada aí rumo à fase de grupos da competição mais importante do nosso continente. Botafogo que perdeu uma grande oportunidade de ser campeão brasileiro, né, rapaz? Por isso, o Botafogo está no mercado. Então vamos tentar entender como que o Botafogo está agindo no mercado de contratações para 2024. Senso de urgência, mas com assertividade. Assim, o Botafogo começa a se movimentar no mercado no fim desta temporada de 2023. Com vistas para a fase preliminar da Libertadores de 2024, que começa já no dia 21 de fevereiro, o clube sabe que precisa reforçar determinadas posições e as sondagens começam a ser feitas naquelas que são consideradas prioridades. A última janela, a do meio do ano, foi de apostas em jovens. Agora, o clube precisa estar atrás de jogadores já firmados e com mais experiência. O zagueiro João Vitor e o goleiro Santos são 2 exemplos do perfil que o Alvinegro quer. E eles ocupariam as vagas de duas potenciais baixas para 2024. No caso, o Adrielson, o zagueiro Adrielson, e também o Lucas Perry, o goleiro, que negociam com o Lyon também, do John Textor. Membros da diretoria do Botafogo têm reuniões quase que diárias com John Textor, proprietário da SAF, para lidar com assuntos do clube, incluindo reforços. A postura interna é de que haverá um investimento maior do que o de 2023. Mas assim, como ir atrás de novos jogadores, o Botafogo precisa negociar a manutenção daqueles que já estão no elenco, mas em vias de término de contrato. 2 já estão mais nos planos. Já não estão mais nos planos, na verdade. De Plácido e Lucas Fernandes. E outros 3 estão com futuro a definir. O Gabriel Pires e o Luiz Henrique e também o Diego Costa. A ideia é gastar o mínimo possível nesses casos
para investir bem em novas contratações. De acordo com a análise interna, as posições que o clube são consideradas pelo clube, né, consideradas prioritárias para reforçar são goleiro, zagueiros, lateral, né, no caso direito titular e segundo volante, meio campo e também um ponta. São as posições que o Botafogo vai firme aí no mercado. Se tratando de janela internacional, o primeiro período de transferências é de 11 de janeiro de 2024 a 7 de março de 2024. Mas a ideia é ter o máximo do grupo possível para a pré-temporada. Os jogadores podem participar normalmente dos treinos, mas precisam ser regularizados no período para jogar. Lembrando que o Botafogo tem maior parte do elenco com contrato vigente para 2024, 2025 e 2026 e vai mesclar o time inicial do Campeonato Carioca com atletas do Sub-23. Aqui podem surgir outros nomes para compor o grupo em 2024, como aconteceu no início da temporada deste ano, no caso aí do Botafogo, né? Noticiários do Botafogo, evidentemente, saindo, mais informações a gente traz para vocês aqui. Vamos falar um pouco mais do Mercadão da Bola. Algumas notícias que eu já passei para você podem até serem repetidas aqui, mas a gente vai dar continuidade no Mercadão da Bola, porque o Santos e Cruzeiro tentam técnicos, já Soteldo é sondado e Flamengo quer Léo Ortiz. Vamos ver aqui o resumo da central do mercado no dia de ontem. As propostas feitas por Cruzeiro e Santos por técnicos comandam nosso resumo da central do mercado. A Raposa definiu o ex-volante argentino Fernando Gago como prioridade, enquanto o Peixe só tem olhos para Thiago Carpini. Mas as notícias de ontem, terça-feira, também envolvem negociações de jogadores. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro voltou à briga para contratar Gustavo Scarpa. Já em São Paulo, o Palmeiras trabalha em seu poder de convencimento para tirar Cauli do Bahia. No Rio de Janeiro, o empresário de Gabigol descarta as especulações sobre o Corinthians e está confiante em renovação com o Flamengo, cujo foco, no momento, é o zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino. Cruzeiro e Santos tentam técnicos. O Cruzeiro fez uma proposta oficial para ter o técnico argentino Fernando Gago, ex-Racing, de 37 anos. O clube também sondava o ex-zagueiro Gabriel Milito, que está no comando do Argentino Júnior, mas Gago virou prioridade. Agora, o acerto está nas mãos do treinador. Outro time que também fez proposta oficial foi o Santos, por Thiago Carpini. O técnico de 39 anos conquistou acesso à Série A com Juventude e o projeto inicial é por um contrato de 2 anos. Ainda na temática treinadores, o Vasco se movimenta para ampliar o vínculo de Ramon Dias, junto a um reajuste salarial. O treinador argentino tem contrato até o fim de 2024, mas o bom trabalho apresentado na Série A agradou a diretoria. Galo volta à briga por Scarpa. Não é só o Internacional que tenta a contratação do meia Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro voltou à disputa pelo meia ex-Palmeiras, após ter tentado em novembro sem sucesso. O GE apurou que o clube retomou as tratativas com o Nottingham Forest da Inglaterra pelo jogador de 29 anos, que estava emprestado ao Olympiacos da Grécia. Soteldo sondado por clubes. O Santos tem recebido contatos de clubes interessados no atacante Soteldo. O comportamento do jogador no ano passado, porém, tem afastado algumas equipes. Ele foi comprado nesta temporada por 19,28 milhões de reais do Tigres do México e tem contrato até 30 de junho de 2027. Pois é, rapaz, com um dos salários mais altos do elenco santista, o jogador venezuelano de 26 anos tem futuro incerto. O Peixe jogará a Série B ano que vem e tem problemas financeiros a resolver. Gabigol, Flamengo e Corinthians. Após os elogios feitos pelo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, a Gabigol, o empresário do jogador Júnior Pedroso, falou na última terça-feira, ou seja, ontem, que não há negociação com o Timão e que está confiante em renovação com o Flamengo.
Já o clube carioca congelou conversas e espera pelo desempenho em 2024 para bater o martelo. Também sobre o Flamengo, o foco atual é no zagueiro Léo Ortiz, de 27 anos do Bragantino, que já jogou ao lado de Fabrício Bruno em 2020 e 2021 e foi convocado por Tite para a seleção no ano passado. O GE apurou que o Braga pediu 6,5 milhões de euros, cerca de 34,8 milhões de reais, mas o Fla considera o valor acima de suas expectativas. Palmeiras tenta tirar Cauli do Bahia. O Palmeiras mantém interesse no meio-campista Cauli, destaque do Bahia, de 28 anos. Depois de a primeira tentativa de 4,5 milhões de euros, 24 milhões de reais, não avançar, o clube estuda um novo modelo de proposta. No entanto, se depender do tricolor de aço, o jogador não sai de Salvador. Cauli tem contrato até o final de 2026 e o time baiano quer ampliar o já longo vínculo. Ele fechou a temporada como líder em assistências do time, com 9 assistências, além de 10 gols aí na temporada. Já no Morumbi, o São Paulo deve abandonar as negociações por Martínez, volante argentino do América Mineiro. O motivo é que o tricolor está perto de fechar a contratação do meio Damián Bobadilla, promessa uruguaia de 22 anos do Cerro Porteño, que apesar de mais caro, tem perspectiva melhor de um lucro futuro. O São Paulo também enviou proposta de renovação para Luciano, mas o tempo de contrato é impasse. O atual acordo termina no fim de 2024. E quanto a Gabriel Moscardo do Corinthians, o jogador escolheu um lugar, digamos, peculiar para visitar nas férias: Paris. O jovem de 18 anos é a principal joia corintiana na janela e despertou o interesse do PSG, que acenou com a possibilidade de ofertar entre 22 milhões e 25 milhões de euros, aproximadamente 116 milhões e 132 milhões de reais. Inter perto de extensão com Alan Patrick, um dos craques do Brasileirão e autor de golaços. O meia Alan Patrick está próximo de ampliar seu contrato com o Internacional. O atual vínculo tem validade até abril de 2025 e a tendência é por uma extensão até julho ou dezembro de 2026. O jogador viveu o auge da carreira em 2023, com recorde de jogos disputados, 62, gols marcados, 16 e assistências, 10 na temporada, né? O Colorado também analisa nomes para a zaga e mira Bruno Mendes, em fim de contrato com o Corinthians, e João Vitor do Benfica. João Vitor, inclusive, também interessa ao Botafogo. Quanto ao Grêmio, o atacante Guilherme, de 28 anos, foi a notícia do dia. Ele tem vínculo com o time gaúcho até dezembro de 2024, mas defendeu o Fortaleza em 2023. E a equipe cearense pretende desembolsar $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais pela cotação atual, para tê-lo em definitivo. Cuiabá, entre perdas e ganhos. No Cuiabá, o atacante Wellington Silva, ex-Fluminense, está de saída. Valorizado, o jogador de 30 anos não teve contrato renovado e recebeu sondagens de Cruzeiro, Vasco e outros 2 clubes da Série A. Se teve uma perda, o time mato-grossense também está atacando peças no mercado. O Dourado está perto de repatriar o meio-atacante Max, do Colorado Rapids, dos Estados Unidos, que já atuou pelo clube, e contratou o zagueiro Gabriel, de 20 anos, que disputou a Série B pelo Londrina. O vínculo é de 4 anos. Acabou o amor no esporte. O amor acabou no esporte, rapaz. Sem acerto financeiro, o Wagner Love não volta ao Leão para a temporada 2024. O atacante não aceitou a oferta feita pelo clube pernambucano e não tem destino definido. Em 2023, foram 59 jogos pelo Leão, com 23 gols e 10 assistências. Pois é o Mercadão da Bola, né, menino? Mercadão da Bola, que a gente traz sempre para você aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Agora é hora, né? Agora é hora aí da gente falar muito de mercado da bola, quem tá chegando, quem tá saindo aí pro seu time do coração. Dá uma ansiedade, né, rapaz? Caramba, porque o clube não acelera logo e contrata tal jogador? Caramba, não enrola danado. Mas contratação, meu amigo, esse momento aí do mercado é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Controle aí
a sua ansiedade, porque é assim mesmo. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 13. Quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. E você, já deixou o seu like aí, mais conhecido como curtida? Já curtiu o nosso vídeo? Aproveita, curte aí o nosso vídeo, não deixa para o final não, que você pode esquecer. Curte agora aí, curte aí. Vamos falar então de Liga dos Campeões da Europa, os jogos que já aconteceram ontem. No grupo A tivemos o Copenhague vencendo a equipe do Galatasaray por 1-0. O Manchester United, em casa, perdeu para o Bayern de Munique por 1-0. Com isso, Bayern de Munique com 16 pontos e o Copenhagen com 8 estão classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões. Já o Galatasaray vai para a UEFA League, né? O UEFA League é como se fosse aqui a Copa Sul-Americana no Brasil. É isso mesmo. É isso aí. No grupo B tivemos a equipe do Lens, 2-1 para cima do Sevilha. Tivemos ainda o empate entre PSV, Eindhoven e Arsenal. Com esses resultados, o Arsenal 13 pontos, primeiro colocado, o PSV Eindhoven com 9 é o segundo colocado. Os dois estão classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões. Já o Lens, com 8 pontos, ficou em terceiro e também vai para a UEFA League, né? Pois é, ou a Liga Europa, como queira chamar aí, tá? No grupo C, tivemos o Real Madrid que recebeu a equipe do União Berlim e o Real venceu de virada, né, rapaz? 3-2 para o Real Madrid. O Napoli foi outro time que também venceu o seu confronto, só que em casa, venceu o Braga por 2-0. Com isso, o Real Madrid fez 6 jogos e 6 vitórias, 18 pontos. O Napoli fez 6 jogos e conquistou 10 pontos. E ficou com a segunda vaga aí do grupo para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Já o Braga, com 4 pontos, vai disputar a Liga Europa. No grupo D, tivemos o Salzburg, RB Salzburg, perdendo em casa para o Benfica por 3-1. A Inter e o Real Sociedad empataram em 0-0. Real Sociedad com 12 pontos na primeira colocação, a Internacional também com 12. As equipes já estavam classificadas. O Benfica vai disputar a Liga Europa. Grupo E. Os jogos acontecem nesta quarta-feira. Teremos o Celtic, que recebe o Feyenoord às 17 horas, às 5 horas da tarde. E o Atlético de Madrid, que joga contra a equipe da Lazio. Pois é, o Atlético de Madrid já está classificado, a Lazio também, né? O Feyenoord também já está classificado aí para a Liga Europa. Então tá tudo definido já nesse grupo E. No grupo F, teremos jogos também nesta quarta-feira. O Borussia Dortmund recebe o PSG. O PSG precisa aí vencer para não correr nenhum risco de ficar de fora da próxima fase da competição. Já o Newcastle e o Milan se enfrentam. Ambos têm 5 pontos. Quem vencer, né? E evidentemente vai assim, os dois estão se enfrentando, tem 5 pontos, um mata o outro, evidentemente. Se empatar, os dois morrem juntos, né? Aí, para ter chance, precisa vencer. Então, promessa de um jogo muito bom, né? A bola rola às 5 horas da tarde. Se o Borussia Dortmund vencer o PSG, quem vencer de Newcastle e Milan fica com a segunda vaga, porque o Borussia já está lá, né? Já está classificado para a próxima fase da competição. Newcastle, nesse momento, estaria indo, né, para a Liga Europa. E o Milan estaria ficando de fora aí da próxima fase, né, da Liga dos Campeões e também de qualquer uma outra competição internacional, né? No caso aí, a Liga Europa. Mas ainda tem esse confronto às 17 horas. Milan pode até, de repente, classificar aí para a próxima fase da competição. No grupo G, teremos o RB Leipzig, que recebe a equipe do Young Boys. Jogo também, aliás, o jogo também é hoje, mas em horário diferente. Às 2h45, às 14h45 da tarde, né? Às 2h45 da tarde. O Estrela Vermelha recebe o atual campeão Manchester City, já classificado para a próxima fase. O RB Leipzig também está classificado. E Young Boys, que recebe o Leipzig, que vai visitar o RB Leipzig, vai jogar aí para, quem sabe, né, garantir a sua vaga na Liga Europa desta temporada. O grupo H, teremos o Royal
Antwerp recebendo o Barcelona às 17 horas. E o Porto, no mesmo horário, mede forças contra o Shakhtar Donetsk. O Barcelona já está de boa, 12 pontos já classificado, porque o Porto e o Shakhtar Donetsk vão se enfrentar. Aí, quem vencer fica com a vaga. Um empate dá a vaga para o Porto na próxima fase da competição. O Shakhtar ou o Porto, uma dessas equipes vai aí para a Liga Europa. Claro que amanhã a gente volta e traz os resultados. E claro, depois dos jogos de hoje, ainda não vai ter aí, vai ter todos os classificados, mas não conheceremos ainda os confrontos das oitavas de final da competição, porque depois desses jogos, a UEFA, vai fazer aí um sorteio para que assim a gente possa conhecer os times que vão se enfrentar, os confrontos das oitavas de final. E com isso, a gente finaliza o nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 13. Pois é, a gente finaliza então o nosso primeiro vídeo. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas com as informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Agradecendo a você demais pelo seu carinho, pela sua companhia. Um beijão no seu coração, abraço para vocês também. E às 18 horas, se Deus quiser, a gente vai estar de volta com muito mais informações para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se fala, a gente se vê.